Fala galera do canal Olho no Lance Tricolor, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para o momento que você estiver vendo esse vídeo. Peço por favor, já de antemão, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse nosso conteúdo aí para o máximo de tricolores possível, para que a gente possa atingir outras pessoas, para que o algoritmo do YouTube leve o nosso conteúdo para outras pessoas. Torcedores de outros clubes também são muito bem-vindos, então eu peço por favor para que você aí compartilhe esse vídeo para outras pessoas e outros tricolores, tá bom? É, Vamos falar aqui nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre Otávio, sobre Fuentes, sobre Canóbio, sobre Atlético Paranaense, sobre Nonato, Puma e Nino, tá bom, galera? Então, por favor, fiquem aqui com a gente até o final. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um desses assuntos para a gente poder ter aqui possíveis notícias do Fluminense durante esses últimos momentos, esses últimos dias, tá bom, galera? Então, eu vou começar aqui falando sobre Fuentes, sobre Canóbio e sobre Otávio. Por que eu estou falando esses três nomes, esses três jogadores do Fluminense, tá? Porque o que acontece? Saiu nas últimas horas aí no dia anterior, aí, no dia de ontem, e ganhou força durante o dia de hoje, uma possível investida do Atlético Paranaense no jogador Otávio, tá? O Atlético Paranaense que subiu, que voltou para a Série A de 2026. Então, saiu aí as últimas notícias aí sobre o Atlético Paranaense que o Atlético Paranaense está querendo o jogador Otávio, tá? E a gente pode comentar aqui que as diretorias, né, do Fluminense e do Atlético Paranaense são muito amigas, né? O Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense, ele é muito amigo do presidente do Fluminense, tem uma relação muito boa com o Mário Bittencourt, tá? E aí essa notícia ela pode saiu hoje e esse acerto do Otávio com o Atlético Paranaense pode ser que ano que vem ele siga, né? Vamos esperar, a gente precisa esperar, porque o Fluminense tem eleições no dia 29 agora, de novembro para 2026. Teremos um novo presidente, né, em 2026, então o Fluminense precisa aguardar aí essas eleições para que essas possíveis notícias de contratações, de jogadores que possam sair do clube, é, comecem a surgir. Mas essa notícia do Otávio ela já surgiu aí no Fluminense. E por que eu citei o Canóbio e por que eu citei o Fuentes? O Fuentes também é um possível jogador que possa interessar ao Atlético Paranaense, tá? E aí o Fluminense tem o Canóbio, que veio do Atlético Paranaense, né? E o Fluminense ainda não ainda tem alguns valores que o Fluminense precisa efetuar para o Atlético Paranaense pelo Canóbio. Então a gente pensa, de repente, né, existe uma possibilidade dessa possível investida do Atlético Paranaense no Canóbio, no Fuentes e no Otávio, valer a pena para o Fluminense por conta desse valor que o Fluminense precisa pagar pelo Canóbio. Então, ao invés do Fluminense, de repente, do Atlético pagar um determinado valor, né, pelo Otávio e pelo Fuentes, o Fluminense pode incluir esse pagamento na jogada e, quem sabe, até ter um valor, né, receber um valor vai receber um valor menor, obviamente, mas não precisar pagar pelo Canóbio, que o Canóbio vem fazendo agora um final de temporada muito boa pelo Fluminense, e o Fluminense tem esse valor a pagar aí para o Atlético Paranaense. Então, quem sabe a gente não tenha um possível acerto entre as duas diretorias, caso, né, a chapa do Matheus Montenegro seja eleita, né, no dia 29 de novembro.
de repente podemos ter essa questão aí sobre o Canóbio, envolvendo o Canóbio, envolvendo o Otávio e o Fuentes, né. Então pode ter um pacotão aí entre uma troca, né, na verdade, o Otávio e Fuentes indo para o Atlético Paranaense e o Fluminense, não pagaria, né, o que deve, né, o que tem que pagar, na verdade, pelo Canóbio. Mas, são notícias ainda embrionárias, não nada são notícias que vão começar a surgir, né, agora no final do ano, até mesmo por conta, do mercado de transferência, mas, a gente tem, essa dimensão aí, o tamanho de tudo isso, eh, que pode acontecer, né. Então vamos aguardar e teremos cenas do próximo capítulo envolvendo aí o Otávio Fuentes no Atlético Paranaense um pouquinho mais aí depois dessas eleições, quem sabe, com uma possível, concretização aí do presidente do Matheus Montenegro ser eleito pelo Fluminense, né, como presidente do Fluminense. Falar aqui do Nonato, o Fluminense também, possivelmente vai renovar o contrato do Nonato, vai exercer a compra do jogador Nonato, e o jogador, provavelmente vai ficar no Fluminense, durante mais tempo. O Fluminense tem essa possibilidade de exercer, né, tem, a cláusula de contrato e o Fluminense possivelmente vai exercer essa compra do Nonato aí por US$ 1,5 milhão. Então, possivelmente teremos Nonato aí no Fluminense, né, continuando no Fluminense em 2026. Nonato que era um dos 2 jogadores que não tinham contrato ainda, eh, até 2026, né, no caso. Depois temos todos os jogadores do Fluminense têm contratos para frente de 2026. Então o Nonato e o Manuel eram os únicos jogadores que não tinham contrato ainda para frente de 2026. Então, possivelmente o Fluminense vai exercer essa compra aí do Nonato por US$ 1,5 milhão, cerca de 8 milhões aí de reais, e o jogador Nonato vai ser jogador do Fluminense, né, o Fluminense vai comprar o jogador e o Nonato vai ficar aí nos próximos anos pelo Fluminense. Ainda não foi, confirmado ainda o tempo de contrato do jogador, mas, eu acho que, o Nonato não vem sendo titular no Fluminense, mas tem entrado em jogos e tem feito umas, partidas boas, então eu acho que pode ser um jogador que possa ser muito útil para o Fluminense aí na temporada de 2026, né. Vamos falar aqui um pouquinho, eu vou deixar o Nino para o último aqui. Vamos falar um pouquinho aí de Puma. O Fluminense acertou, né, com a Puma como novo material, como a nova fornecedora de material esportivo, né, para o Fluminense em 2026. A Puma que vai chegar, eh, com um contrato provavelmente de 5 anos, tá? Vai acertar com o Fluminense por 5 anos, então a gente vai ter aí a Puma provavelmente até 2031, né? E esse contrato aí vai começar a valer a partir de janeiro, já de janeiro de 2026, possivelmente com a estreia, dos garotos de Xerém na Copinha, né. Então, teremos aí a Puma como a nova fornecedora, de material esportivo do Fluminense, com um contrato provavelmente de 5 anos, tá. Os valores ainda não foram, mencionados, ainda não foram expostos, mas possivelmente mais para frente a gente vai ter aí acesso, uma base desses valores e a gente vai deixar aqui para vocês também. A Umbro ficou no Fluminense, é legal a gente comentar aqui que a Umbro ficou no Fluminense nesse mesmo período, né, caso realmente a Umbro saia do Fluminense e se concretize isso, a Umbro ficou durante 5 anos no Fluminense e agora, a partir de 2026, a gente vai ter a Puma como a nova fornecedora de material esportivo do Fluminense, tá. A gente já é de assim, já é bom citar aqui que a Umbro, o Fluminense não recebia royalties, né, de vendas, da Umbro, não tinha isso em contrato, então provavelmente, teremos isso na Puma, né, com a Puma já, então isso para o Fluminense vai ser melhor. Agora a gente só realmente pede, né, até para nós torcedores, que a entrega de material, né, do material para torcedores seja uma entrega boa, em lojas para vendas, enfim. E a gente tenha, bons uniformes, do Fluminense, boas terceiras camisas
enfim, camisas comemorativas, enfim. Então vamos aguardar aí, mas a Puma já acertou aí com o Fluminense para 2026 um contrato de 5 anos, tá bom, galera? Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o Nino, tá? Vem pipocando aí nos últimos dias, né? Como a gente comentou aqui, vai acontecer isso agora durante os próximos dias, né? Fim de temporada. Notícias de que o Nino realmente quer sair do Zenit e possivelmente o Zenit irá liberar, né, o Nino para fazer contato com outros clubes interessados no jogador, para que o jogador ano que vem possa se transferir, né, para outro centro de outros times, de outro clube, enfim. Mas assim, sabemos também que o Zenit não vai facilitar em relação a valores, né? E a gente sabe que o Fluminense gastou um dinheiro, né? Na verdade, o Zenit gastou um dinheiro com a compra do Nino, e aí, da mesma forma, eles vão querer vender o Nino por um valor superior para eles poderem ter o lucro, né? Então a gente sabe que vai ser uma negociação difícil, uma negociação complicada com os russos. Eles não vão abrir mão de valores. Obviamente, gira em torno aí de 6 a 8 milhões de euros esse valor do Nino, que provavelmente será colocado em pauta aí para a venda do jogador. E aí a gente fala aqui que o Fluminense pode ser um grande, um grande clube a contratar o Nino, e o Nino tem uma grande amizade com a diretoria do Fluminense, com o Mário Bittencourt. O Nino vem conversando, o Nino conversa muito com o Mário Bittencourt, e assim, a gente torce realmente para que, se aconteça essa possível volta do Nino para o Brasil, que o Nino volte para o Fluminense, que a diretoria do Fluminense não meça esforços para contratar o jogador, porque a gente precisa do jogador, precisa do Nino aqui para a temporada de 2026. Assim, muita gente comenta aqui, poxa, seria muito bom ter o Nino e o Thiago Silva como uma dupla de zaga para ano que vem. O Fluminense, que está a um ponto de conquistar uma vaga para pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro de 2026. Só que é bem difícil, infelizmente, a gente ter essa dupla. Provavelmente vão acontecer sondagens pelo Thiago Silva. Possivelmente o Milan vai vir realmente com muita força para contratar o Thiago Silva para a temporada de 2026, mas a gente torce para que o Nino possa realmente vir para o Fluminense. Se o Nino não puder fazer dupla de zaga com o Thiago Silva, que é o nosso sonho, é o sonho de todo torcedor do Fluminense, que pelo menos ele volte para suprir essa ausência do Thiago Silva, para ser ídolo no Fluminense como o Thiago Silva é, e dê sequência na sua carreira vitoriosa, que tenho certeza que no Fluminense ele vai ser muito vitorioso. Queremos muito que seja com o Thiago Silva em 2026. Sendo muito sincero, acho muito difícil disso acontecer, tá? De ter a dupla Nino e Thiago Silva no Fluminense em 2026, mas vamos torcer para que o Thiago fique no Fluminense, que aconteçam coisas que façam com que o Thiago Silva fique no Fluminense para jogar principalmente ao lado do Nino, e que possa jogar uma temporada, né, uma Libertadores, que seja vitorioso no Fluminense ao lado do Nino. Tá bom, galera? Então é isso. Essas são são os assuntos aí que eu tenho para comentar com vocês. Peço mais uma vez para vocês poderem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar o nosso conteúdo, que pra gente é muito importante, tá bom, galera? Tamo junto, saudações tricolores e até o próximo vídeo. Valeu!